faz para poder dormir melhor? Durante a reportagem, a gente estava fazendo consulta aqui com o Dr. Sproisser, viu? E é verdade que isso é uma realidade do brasileiro. Eu estava contando para eles aqui, eu passei muitos e muitos anos da minha vida dormindo 3 horas, quando eu conseguia dormir 4, era muito. Tinha empregos, então você emenda um ou outro. Dormir era um luxo. Então assim, você dormia no intervalo entre o outro, no carro, de lado, né? O trem era um capricho. 2 horas do trem para poder dormir, era meu momento do sono, assim. E assim, que as pessoas fazem. Isso é mundo real, é assim que as coisas funcionam. Agora, dá pra gente dormir pouco e dormir bem? Essa é uma dúvida que a gente não tem. Lu, você também passou muitos anos dormindo bem pouquinho, né? Os últimos 2, aliás. Os últimos 2, eu tô super me identificando com essa história. A gente fazia isso, eu contava 5 horas era o limite, assim, a média era 5 horas de sono por noite e era o máximo, assim, você dorme 5 horas, você acorda bem, foi ótimo, mas assim, a gente gravava de segunda a quinta e viajava de sexta a domingo, então domingo tinha que voltar para Record no Rio de Janeiro para começar a gravar a novela de segunda de manhã. Então viajava de madrugada e a gente chegava segunda virado para gravar a novela e não sabia de onde tirar energia, não tinha para onde dormir. Aí saía do estúdio tarde da noite para ter externa de manhã cedo. Pois é, porque é uma rotina... Até chegar em casa, até jantar, até dormir. Até baixar adrenalina. Até baixar adrenalina, conseguir dormir. É uma rotina que não combina, né? Porque assim, a gravação geralmente vocês estão cedo lá no estúdio. E o show termina tarde. Sim. Então como é que faz? Um dia dorme mais cedo, um dia dorme mais tarde. Você conseguia? Cara, a gente na verdade ficou, durante o processo de Rebelde, a gente passou uns 2 anos acumulando sono. Na verdade, quando dava uma folga, a gente dormia o dia inteiro. Mesmo, assim. Quando eu ia pra casa da minha mãe, ela falava, caraca, Lu, como você dorme pra mim? Você não sabe o que você tá dizendo. Assim, acordar 2 da tarde, 3 da tarde, almoçar e voltar a dormir. Agora, doutor Sproisser, será que isso daqui adianta, essa compensação? Por exemplo, um dia da semana que você consegue, ou na folga dos profissionais, do vigia noturno, da enfermeira que a gente mostrou ali, do vigilante, do porteiro, a pessoa consegue, num dia, recuperar o que ela perdeu a semana inteira? Daqui a pouco dá pra você dar uma dica disso pra gente ou não? Claro, pra todo o Brasil que tá vendo nosso programa, é lógico. Daqui a pouco você vai mostrar como fazer isso? Já, daqui a um pouquinho. Também tem pergunta. Tem pergunta? Tem pergunta. Então você também, você vai aprender como transformar poucas horas em boas horas de sono. Será que isso é possível? O doutor Sproisser conta pra gente logo depois do intervalo. Preste atenção. A gente vai mostrar pra você como dormir melhor. É rapidinho. Até já. O cara não dormiu à noite e tá compensando agora no estúdio. Dá só uma olhada no estado de Eduardo Guedes. Uma das coisas que atrapalha é a pessoa que fica falando muito, tipo você, assim, pro sono, isso eu posso dizer. Ele tá com a bonequinha ali, que bonitinho, olha só. Olha, estamos de volta com Hoje em Dia, estamos falando sobre sono, como ter qualidade no sono, mesmo sem quantidade, quando a gente dorme poucas horas. E foi essa a primeira pergunta que a gente deixou para o Dr. Antônio Sproisser antes do intervalo. Dr. Sproisser, é possível dormir poucas horas e ainda assim descansar? É sim. Vai depender muito do seu relógio biológico. Para quem está vendo o programa agora, nesse Brasil inteiro aqui, bom dia. Quem é que não trabalha de dia, estuda à noite e chega exausto em casa e acaba como Edu aqui, olha. Largado. Largado. Então, uma das coisas que a gente preparou para vocês no Hoje em Dia de hoje, que é super especial, é como arrumar o teu quarto para dormir. Ah, que legal. Então, coisa simples para você fazer, que o Edu está fazendo aqui, olha só, tem uma janela aberta, um trânsito lá fora, um barulho insuportável e luz. A pessoa trabalha a noite inteira, passou a madrugada trabalhando, do né? teu sono. Você chega no teu apartamento, você vai fazer alguns problemas graves, como comer demais, beber muito e já ir para a cama. Então, primeira coisa, fecha a cortina, fecha a janela para não entrar som. Diminui a luz ou não? Essa luz tá atrapalhando mesmo. Você tem que apagar a luz, ficar no escuro, totalmente no escuro. Tá. Porque aí o teu cérebro vai saber que neste momento ele vai começar a liberar um hormônio chamado melatonina. E é a o gente hormônio da precisa, noite. e a gente precisa do escuro para isso. Precisa do escuro. No sol e na luz, esse hormônio não é produzido. Tá bom. E tem gente até que compra melatonina e toma melatonina, que é um hormônio que você toma para dormir. Mas enfim, o Edu agora, ele, por exemplo, se ele chegou em casa e comeu isto daqui, olha. Olha só, e quem é que não bonito, hein? come, né? Eu Chega como. em casa, vamos comer isso daqui, comida muito pesada. Não dá. Qual é a opção no lugar desse sanduíche aqui? É você, por exemplo, fazer um omelete, fazer uma sopa, tomar um caldo e, depois disso, optar por uma fruta como essa daqui, ó. Essas frutas aqui são alimentos leves, que têm vitamina e não vai pesar no teu estômago.
O grande problema é o peso que você tem no estômago, você não vai dormir, porque vai tentar fazer digestão. O senhor colocou ali algumas bebidas ao lado da... Por exemplo, olha, Coca-Cola, refrigerante em geral. Tá, qualquer um. Qualquer refrigerante, porque tem gás. Tá. O gás dificulta a digestão. Água com gás também, evita. Água com gás. Olha só, outra coisa, que associação boa aqui, Edu. Vinho. Tá. Você pensa que eu vou tomar um vinho, vou tomar um álcool, uma caipirinha, vou relaxar. Mentira, é mito. É o contrário. Você se excita e você não vai dormir. Por quê? Porque o teu cérebro sempre vai começar a lembrar das coisas e aquele cafezinho para fazer a digestão do alimento. Cafeína, chá, refrigerante faz mal. Doutor, aí você fala. As pessoas que chegam em horários alternativos, por exemplo, tem gente que trabalha à noite e tal, tem que se preocupar mais ainda com isso? Então, com alimentação, com tudo? Você que está vendo hoje em dia, que trabalhou a madrugada inteira, a noite inteira, chegou em casa às 8 da manhã, vai dormir o horário que você sentir necessidade. Se você quer dormir às 8, durma das 8 ao meio-dia. Durma das 8 às 2 da tarde. Doutor Esprosa, a maior dificuldade, eu já trabalhei de madrugada, eu sei exatamente o que é isso, é você chegar em casa, você está com fome, você quer comer, você come, você já fica com mais vontade de ficar acordado ainda. É verdade. Só que você precisa se alimentar, não adianta. Você está com a adrenalina lá em cima, porque você trabalhou a noite inteira, ficou no transporte público, você não conseguiu relaxar. O que a gente consegue fazer para relaxar e aí dormir? Tem algumas dicas? Tem. Olha, uma dica fundamental é você sentar aqui na cama. A cama está aqui, eu vou sentar na cama, eu vou fechar meus olhos, eu vou relaxar toda a minha musculatura. Se você quiser, você pode até sentar no chão, ó. Senta no chão, alonga um pouquinho, faz uma sessão de alongamento, faz uma sessão, vira na coluna, vira aqui a coluna um pouquinho, faz uma sessão, senta numa posição de yoga, como você quiser, liga uma música, aqui atrás de mim tem uma musiquinha, ó, tem um som. Ler também funciona, né? Tem um livro ali dentro. É verdade. Tem um Olha livro aqui, ali ó. dentro. Aqui, sempre antes de a dormir, gente não quando pode tem esquecer que tem livro. Você pode ler um livro, mas não deitado na cama. Ah, não? Porque seu corpo começa a viciar na cama. E a cama é lugar de dormir. Então você senta numa cadeira, por exemplo, lê um livro e pode tentar fazer associação de coisas. Alonga, relaxa e medita. Tenta entrar num estado que você começa a desligar o teu corpo. A vovó, as nossas avós que estão vendo o programa, davam leitinho morno, né? Ajuda. Ajuda. O leite tem uma substância que a gente fala que é o triptofano. E o triptofano, aliás, onde é que está meu leite? Tá aqui o seu Olha leitinho. aqui, ó. O Edu Olha toma aqui. leitinho morno sempre. Olha né, aqui, Edu? eu vou sentar nessa cadeira, vou tomar um copo de leite, vou ler um pouco de livro. Se eu quiser, eu posso ver um programa, um filme de televisão de meia hora, mas não no meu quarto. Na sala. Vocês viram que o Edu, o quarto que o Edu fez para ele agora, Tá separado hoje em dia do resto. reparou que tá de parabéns, tem uma TV no quarto. E não deve ter televisão no quarto. Computador também é ruim. né? Computador, olha que coisa interessante que a Computador Lu na cama. acabou de falar. Os computadores atuais, não sei se o Edu concorda, tem um sistema que qualquer e-mail que chega, pim, Avisa. toca. Celular. Então você está dormindo, pim, chegou o e-mail. Pim, tem um SMS. E agora quer ver o pior? É assim. O céu tem 3, toca toda hora. É isso O mesmo. Edu tem um compromisso amanhã às 6 da manhã, ele tem que pegar um avião. Aqui tem um relógio na cabeceira dele. À 1 da manhã ele acorda a ver o horário. Às 2 da manhã ele acorda a ver o horário. Eu passo a noite fazendo isso. Às 3 da manhã ele acorda. Então sabe o que você faz? Dica médica fácil. Marca teu alarme para acordar às 5h30. Pega esse número e vira pro outro lado. E joga na parede. Põe até um paninho em cima para você não ficar vendo o número, Edu. Agora, doutora Sproicer, mulher, acho que a Lu vai entender o que eu tô falando. A gente faz lista na cabeça. Lista. Eu ia perguntar sobre a lista. Então pergunta. A hora que você deita é a hora que você começa a pensar em tudo que você ainda precisa fazer e a lista do que você tem que fazer amanhã e do que ainda tá pendente e do que você tem que cumprir durante a semana. Como Essa é uma boa não pergunta. fazer isso e impedir você de dormir? A gente vai chegar. Tem até um filme. Olha, a gente vai chegar na cama e vai dormir. Essa lista, sabe que horas a gente vai fazer? Que a gente, por exemplo, eu tô no ônibus ou no metrô, tô indo para minha casa. Caminho pra No casa. caminho, amanhã ativo. Por exemplo, eu cheguei em casa, antes de tomar meu banho, Faz meu a lista banho, já. que aliás tomar um banho antes de Ajuda. dormir, Também é bom. relaxa, Legal. faz a lista, Lua, antes de você, qualquer coisa.
Chegou na cama, você vai ter um propósito. Eu não vou pensar mais nisso e ponto final. Doutor Spross, sabe que tem uma coisa que acontece que é difícil pra gente? Às vezes você fica querendo tentar dormir. Aí você vai tentando. E parece que aí você não consegue. É verdade. Aquele negócio de contar carneirinho adianta, Eu não? sei, Porque comigo não nunca adianta. adiantou esse negócio. Não adianta nem pra mim, nem pra ninguém. Você perde a conta. Levanta da cama, levanta, vai pra tua sala, abre uma janela, Tá. escreva uma carta, entra no seu computador, leia um livro, mas não fique na cama. Porque essa ansiedade de Ficar você fritando dormir não adianta. vai piorar. E Doutora, a gente falou uma coisa muito interessante agora há pouco, e a Lua estava contando essa história, que ela às vezes compensa, ia para casa da mãe dela e tentava compensar aquelas horas de sono não dormidas durante a semana. Quando acabou a novela em outubro, eu fiquei tipo 2 semanas dormindo direto. Sumi, fui dormir. então, olha, Depois que a vida voltou. a gente estava conversando agora há pouco, não adianta. Claro que repousa o cérebro, repousa teu corpo, mas não é bom. O que você tem que fazer é pegar o seu dia mesmo e dormir, por exemplo, meia hora no ônibus, tá no metrô, descansa 15 minutos, acabei de almoçar, como a Cris acabou de falar, come alguma coisa no teu emprego, põe a cabecinha na mesa e descansa meia hora. Mas procura não ficar muito tempo sem dormir. Pode fracionar o seu sono. Doutor Spross, você tem muita mulher em casa que já passou pelo que eu passei, que é quando você tem nenê pequeno. Isso que eu tava Que aí você pensando. não regula o seu sono, é o bebê que regula o seu sono. Ou seja, chora, ele dorme, tem que você mamar. tem que dormir na hora, né? O que a gente faz? Então, olha, uma dica prática para vocês que estão em casa, que tem um nenezinho que chora a noite inteira, é o seguinte. Geralmente o nenê, de manhã, ele gosta de dormir. Isso. Ou então depois do almoço. É nessa hora que a mamãe que está vendo o programa vai dormir. Vai dormir junto com o nenezinho. Você vai acordar melhor, vai acordar mais bem humorada, porque o humor fica péssimo. Fica. Agora, uma coisa que O maridão agradece. O maridão agradece. Eu tenho que falar uma coisa aqui no Hoje em Dia, vocês que estão vendo o programa. Tomem muito cuidado com o remédio para dormir. Porque às vezes o remédio para dormir tem o efeito oposto. Você toma o remédio e fica mais excitado. Então, como a gente falou aqui, higiene do quarto, higiene do sono é fundamental. A alimentação, muitas vezes a pessoa trabalha o dia inteiro e vai comer à noite. A hora que mais vai comer, enfim, é comum. É verdade. Todas as coisas que são, por exemplo, que fermentam, repolho ou feijão, enfim, lentilha, todas milho, essas coisas que provocam chocolate, algum tipo de gás não é bom. Não refrigerante, é bom, porque enfim. realmente o estômago tem mais dificuldade de fazer a digestão. Então, qual é a nossa dica? A nossa dica para você comer à noite, você que chega cansada, não tem paciência de cozinhar, o que é? Aquela sopa, aquele caldo, uma massinha. E uma saladinha? Uma saladinha. Saladinha vai bem? A saladinha é o seguinte, Celso. Como é alimento cru, você vai ter mais tempo para digerir o alimento. Entendi. Então, por isso que o caldo, uma sopa com legumes e depois uma massinha com um peito de frango desfiado, por exemplo, é hiper saudável e seu estômago não vai fazer aquela grande força para fazer a digestão do alimento. Doutor, só fazer uma pergunta que eu deixei na semana passada, o senhor não estava aqui e a gente mostrou uma reportagem na quinta-feira, eu prometi que você ia me responder isso aqui na segunda, já prometi sempre falar com você, Não, viu? pode falar. Você sabe que a gente faz isso de vez em quando. A história da enxaqueca, a relação entre pouco sono e enxaqueca. É verdade. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui. E tem uma relação muito direta. Vocês lembram agora há pouco que eu falei do hormônio do sono chamado melatonina? Correto. A melatonina tem um efeito no cérebro e diminui muito a dor de cabeça e enxaqueca. Tanto que um dos tratamentos atuais para enxaqueca é a gente prescrever melatonina para a pessoa. Olha. Você toma a melatonina, a enxaqueca pode ir embora. Agora, o sono. Se eu dormir bem à noite, a minha melatonina foi liberada pelo cérebro, as incidências de enxaqueca diminuem muito. Então, um dos segredos é dormir bem para prevenção da enxaqueca. Olha, a gente vai fazer alguma seleção das coisas que o Dr. Spross falou aqui sobre alimentação ideal à noite, formas de você relaxar. A gente vai colocar lá no site de Hoje em Dia, r7.com/hoje em dia. E se você tiver outras dúvidas, entra agora no chat com o Dr. Spross lá no R7, que ele tira essas dúvidas para você, tá bom? Dr. Spross, muito obrigado. Lua, foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Foi ótimo. Volta mais, tá? Sempre de você. Volte sempre, porque assim, o pessoal na internet pede muito a sua presença aqui, viu? Tá bom? Com certeza. E a gente fica muito Pedir minha feliz. presença, vou voltar assim que der. Obrigado, doutor Spross. Obrigado Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem muito legal que a gente fez no Rio de Janeiro, viu, Lua? Com donos de cães que foram participar de um bloco de carnaval. É o Blocão.
Olha só, olha a galera toda enfeitada ali, cada um levou seu cachorrinho com a sua fantasia. A gente vai mostrar, essa reportagem foi feita ontem no Rio de Janeiro pela nossa equipe lá e a gente vai mostrar isso pra você logo depois do intervalo. Demais, também tem as notícias das celebridades. O que você vai fazer hoje? Churrasquinho, tem um churrasquinho de frango, tem um churrasquinho de carne, que é tipo uma kafta, e tem um pão de alho que é delicioso. Você vai aprender isso e muito mais depois do intervalo. Fique com a gente, até já! Hoje, viagem